Boa noite a todos. Eu quero agradecer inicialmente a sessão do Cresce Jundiaí e o seu Celino pelo convite para a participação desse tema, esse bate-papo que nós teremos. Tá? Meu nome é Adelmo Solera, como o seu Celino apresentou, sou realmente advogado, bacharel em Direito desde 1988, atuo no segmento jurídico antes dessa data e sou técnico contábil, pós-graduado, especialista em Direito Tributário. Tenho meu escritório em São Paulo e sou consultor jurídico do SEBRAE. Nós teremos aqui uma abordagem sobre a questão de formalização. Formalização que muitas vezes as pessoas acreditam que os impostos que são pagos, eles são de mais ou de menos. Aí sempre vão dizer assim, não, de menos para o governo, né? Então, para a gente ter uma noção de qual que é o nosso público, eu gostaria de saber quem tem empresa. CNPJ, imobiliária, ok. Imobiliária. Escritório contábil. Escritório contábil? Maravilha. Autônomo, ou seja, o corretor, já registrado na prefeitura, tudo direitinho. Ok. Tá, ok. Antes de mais nada, eu gostaria de passar para vocês o que o SEBRAE pode agir em questão de capacitação, em questão de aprendizado para a empresa e para o empresário. Alguém de vocês já participou de palestras do SEBRAE? Ninguém? Palestra? Cursos EAD? Tá? Nós temos uma gama muito grande de auxílio ao empresário. Então, nós trabalhamos com a parte de gestão de pessoas. Aquele amarelinho é inovação, eu juro para vocês, não dá para ler, mas é, certo? Inclusive, nós tivemos uma feira em São Paulo, que ela é anual, a Feira do SEBRAE. Alguém foi? Tá. Passaram 147 mil pessoas na feira esse ano. 147 mil. Nós tivemos o setor de inovação, com vários negócios, o setor de importação, que está lá embaixo, Comex, teve vários países, né, e várias empresas de outros países, onde desenvolveram e realizaram negócios. Então, para o ano que vem, fiquem atentos, porque realmente é muito interessante a participação. Visitação, é gratuito, são 4 dias, então foram 147 mil. Nós trabalhamos com a questão do empreendedorismo, a administração, gestão de pessoas, como eu falei, associativismo e cooperativismo. Acredito, para o ano que vem, talvez nós voltemos a atuar um pouco mais nesse campo. Nós trabalhamos com a parte de legislação, nós somos em poucos consultores jurídicos pelo Estado, nós temos 33 escritórios, porém, é um tema bastante abordado e discutido em todos os locais, em todos os nossos escritórios, certo? Parte de finanças, todos nós dependemos do quê? De um bom controle da empresa, certo? Então, hoje, como eu falei, a maior parte aqui não é formalizado, com exceção, acho que de 2 pessoas, e o nosso colega contador ali no fundo. Chegaram a me perguntar, não, mas eu preciso de um contador para ter uma empresa? Para ter, no caso, aí, o controle da empresa? Sim. No meu currículo, vocês viram que eu sou técnico contábil. Então, eu já fui administrador de empresas. Dentro de uma empresa que eu trabalhava, eu fazia o acompanhamento da parte de tributação. Mas a parte, por exemplo, de funcionários, eu não queria nem chegar perto. E sempre era o meu contador, né, o nosso contador, que fazia esse trabalho. Então, o contador é realmente uma peça extremamente importante e fundamental para quem tem empresa. E muitas vezes você, como autônomo, talvez precise do auxílio dele, por exemplo, para fazer a sua declaração de imposto de renda. Eu, como advogado, né, eu posso garantir para vocês, a gente nunca leva sempre certinho os nossos controles, né? Hoje um pouco mais, porque desde quando eu comecei a trabalhar no SEBRAE, eu vi a importância desse controle e desse acompanhamento, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a tributação de empresa, tributação de pessoa física, mas eu gostaria, mais que tudo, que vocês participassem. Quando eu falo, por exemplo, sobre o Simples Nacional, isso teve um início, na verdade, na década de 90. Tá? Após a Constituição de 88, instituiu a obrigatoriedade de fomentar
o crescimento dos pequenos empresários. Então, não é uma coisa que veio de 2000, foi somente uma obrigatoriedade já da Constituição de 1988. Na década de 90 foi criada a primeira assim, sistemática de microempresa, mas é que na década de 90 houve essa primeira mudança, porque todos eram tributados totalmente iguais. Você entendeu? Então, tanto é que quando veio uma lei que regulou, inclusive, a distribuição de lucros em 1995 e tal, aí surgiu a microempresa, para dar valor efetivamente àqueles pequenos negócios de uma forma mais tranquila, na parte de tributação, de fiscalização e contabilidade. Tá ok? Então, o que nós temos? O principal, corretor de imóveis. Aí o Simples Nacional ele veio em 2006. Tá. Mas o corretor ele não podia ingressar no Simples Nacional, como nenhuma atividade que era regulamentada, com exceção da contabilidade. Foi feito um acordo lá com o governo federal, e eles optaram por deixar, no caso, a contabilidade para ingresso no Simples Nacional, inclusive ao MEI. Quem conhece o que é MEI? Ninguém? Isto, perfeito. Aquele que não precisa de contador, esse realmente não precisa, ele tem uma tributação bem baixa, né? Então, assim, o que a gente percebe? Houve um equívoco muito grande em 2014, porque foi liberado o acesso a mais de 140 atividades de serviços, inclusive advogado, engenheiro, médico, corretores de seguro, corretor de imóveis. Então, praticamente o que ficou valendo mesmo seria faturamento, certo? Infelizmente, muitas vezes, e tem acontecido principalmente hoje, não sei se vocês já acompanharam, a questão, por exemplo, da reforma trabalhista. Um pouquinho antes, a lei da terceirização, coisa que era proibida no nosso país, só era tratada pela súmula 331, certo? Opa, terceirização, agora pode tudo. Reforma trabalhista, agora pode tudo. O povo está interpretando muito errado. Quando foi em 2014, corretor de imóveis podia ingressar no Simples. Só que houve uma questão bem interessante quando divulgaram que atividades que estavam no anexo 3 poderiam ser MEI. Infelizmente, foi divulgado através de um presidente de uma seccional, não vou falar qual que é, mas que disse que o corretor de imóveis poderia ser MEI. Isso gerou uma polêmica. Gerou uma polêmica e até hoje muitos ainda batem nessa entrevista infeliz que foi dada. Sim, com certeza. Mas é como falei, uma falha na redação da lei disse, quem estiver no anexo 3 poderá ser microempreendedor individual. Opa, o anexo 3, corretor, né? Rapidinho. Só que não é assim. Existe uma listagem, e ela é taxativa. A listagem está no anexo 13 da Resolução 94 de 2011, e aí tem várias alterações. A última que nós tivemos foi a 136 e 137 de 2017, com alterações de atividades. Cerca de 500 atividades. Corretor de imóveis não pode ser MEI, tá bom? Quando a gente foi, no caso aí, foi visualizando aquelas obrigatoriedades pela Constituição, chegou-se um momento de criar uma lei específica para englobar tudo isso. Não só em questão de porte, mas também de tributação. Então foi criado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tá? É esse ali, ó. É a Lei Complementar 123 de 2006. Sequência. Como está hoje, por exemplo, novas regulamentações, por exemplo, do direito trabalhista, sempre haverá alterações, ok? Então, quem que é MPE? Vocês arriscam? Quem que é micro e pequena empresa? Vocês sabem faturamento? Quanto que é? Tem ideia? Empresa de pequeno porte? Tem ideia? 360, perfeito. 360 para microempresa. O MEI, houve uma alteração com a Lei Complementar 155 de 2016. Só que valendo a partir de quando? A partir de 2018. Aumentou para 81 mil. Só que o MEI, ele é uma microempresa. E vocês, como empresários, se vocês vierem a se formalizar,
vocês podem ser microempresa, onde a taxação ela é bem interessante. E depois eu vou explicar no final o porquê dessa questão da tributação. Como advogado, volto a dizer, e especialista em direito tributário, tenho contato, por exemplo, com o fiscal da Receita, fiscal da Fazenda, municípios. Não precisam sair com medo não, que eu não vou, sabe, não vou denunciar ninguém. Mas o fisco está cruzando informação, cada dia mais. Aliás, desde 2007, o sistema de apuração, não só de pessoa física, mas também de pessoa jurídica, está realmente muito apurado. Então, é interessante para vocês uma observação. Se vocês ainda não fazem, no caso, a sua declaração de uma forma correta, não colocam todos os seus ganhos, tomem cuidado. Questão de patrimônio, principalmente. Tá? Tem pessoas que estão conquistando patrimônio atualmente e não estão lançando. Obviamente que existem algumas regrinhas, nós não precisamos entrar nesse mérito, tá ok? Mas vamos lá, quem que é a MPE? O MEI até 81 mil, ME até 360 mil reais e a EPP, Empresa de Pequeno Porte. Empresa de pequeno porte, gente, não é o que é divulgado, por exemplo, pelo próprio IBGE, BNDES, tá? Essa aqui é em fator de tributação. É até 4.800.000 reais, a partir de 2018. Anteriormente era 3.600.000. 4.800.000 hoje, no entanto, passou de 3.600.000, aí você tem uma tributação que você vai pagar diretamente ou para o Estado ou para os municípios o tributo devido. A única coisa que vai diferir é isto. Mas então, o patamar de Simples Nacional é até 4.800.000 reais. Tá? Eu espero que vocês cheguem nesse patamar. Aí eu vou ter que deixar de atendê-los. Então, até 4.800.000 vocês podem procurar o Sebrae. Tá ok? Tá nessa faixa ainda? Botão superior aí. Ó, teve gente que já se coçou aqui, viu? Ó, tá louco, hein? Mas eu atendo o senhor, não tem problema não. A gente atende, faz de conta que o senhor é 4.800 só. Tá ok? Mas aqui, o que nós queremos dizer é a questão de patamar e tributação. Porte de empresa é muito interessante, porque você consegue visualizar. Ah, mas Adelmo, a questão do MEI, estou fora. Ótimo, não tem como ser MEI. Como corretor de imóveis, tá, gente? Agora, mas você é corretor de imóveis, quer ser MEI? Pode ser, tá? Como açougueiro, como marceneiro, uma outra atividade que não corretor. Lembrem-se que tem uma relação que é taxativa. Cerca de 500 atividades. Corretor de imóveis não está dentre elas, tá bom? Então, vamos lá. Quem sabe quais são os regimes de tributação? Lucro real, né? Lucro presumido, Simples Nacional, e eu coloquei bem pequenininho, porque nem comenta isso, o lucro arbitrado. A questão é o seguinte, o lucro real, no meu ponto de vista, e sou especialista em direito tributário, é o melhor sistema de tributação. Já o próprio nome diz, lucro real. Se você tiver lucro, você paga tributo. Alguns deles, óbvio. Se você não tiver, você não vai pagar. Você pode, inclusive, abater prejuízos, dependendo da forma de apuração, se ela é trimestral ou mensal, você pode abater, no caso, no ano seguinte. Só que o lucro real, primeiro, é extremamente complicado. Empresário brasileiro, principalmente, não tem as suas finanças lá muito corretas, não é verdade? Sempre, sabe, deixa passar e tal, e tem que ter um controle muito aprofundado sobre isso. E o contador também, ele tem que ser conhecedor, e muito conhecedor, desse sistema de apuração, desse regime de apuração. Então, o que é bom acaba se tornando um pouco complexo, e é literalmente, vamos dizer assim, até para você pagar um escritório de contabilidade, ele vai sair muito mais caro que se fosse um optante do Simples ou lucro presumido. O lucro presumido, justamente, já o próprio nome diz, ele se presume a base de cálculo, tá? Ele se comércio 8%, serviços de transporte, algumas situações 16%, e a maior parte dos tributos, né, que são do serviço, na parte de intelectual, corretor, é a base de cálculo de 32%, ok?
Adelmo, como que é isso? Eu vou mostrar para vocês também, eu fiz um apanhadinho lá, né? 32%. Se você faturou 100 mil reais, a tua base de cálculo é 32%. E em cima disso que se vai aplicar o tributo devido. Em alguns casos, imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido. Tá bom? E o Simples Nacional, o nosso querido Simples Nacional. O Simples Nacional, ele traz o quê? A unificação, praticamente, de cerca de 8 tributos. Nós vamos passar imposto de renda, PIS, COFINS, CSL, IPI, se for o caso, ICMS, ISS. Bom, olha que beleza. Você não precisa ficar apurando um por um. Você paga uma guia apenas. Você vai pagar sempre no mês subsequente. O Simples Nacional, eu brinco que ele ficou um pouco mais complicado a partir desse ano. Porque antigamente existiam 20 faixas dos 6 anexos, e hoje existem 4 anexos, tá, com 6 faixas. Só que não é simplesmente assim, ó. Primeira faixa é ótimo, porque é o seguinte, até 180 mil são, por exemplo, 4% para comércio, 6% para serviço, para a indústria 4,5%, ótimo. Só que se passar de 180 mil no ano, que dá uma média de 15 mil ao mês, já tem que encontrar algumas fórmulas para poder calcular efetivamente o tributo que você vai pagar. De certa forma, ele foi pensando em não dar aquele salto. Vamos dar um exemplo de vocês, 6%, passar logo de imediato para 7,60 e poucos por cento. Então, você tem aquela possibilidade, dependendo do faturamento, dependendo da tua folha de pagamento, você pode cair ainda numa tributação menor. Tá? Então, é sempre assim. Tá ok? Como eu falei para vocês, em média, uma redução de carga tributária é de 40%. Por quê? Quando a gente tem algumas alíquotas, principalmente na primeira faixa, o próprio comércio, 4%. Sobre o teu faturamento, você só vai pagar 4%. Se for serviço, no caso de corretor de imóveis, vai pagar apenas 6% na primeira faixa, que é 180 mil reais no ano. Certo? Se você fosse, depois nós vamos demonstrar, se fosse no lucro presumido, esse valor seria muito maior. Entendeu? Ele poderia chegar a 21%. É um valor bem considerável. Tá? Quais são os impostos? Imposto de renda à pessoa jurídica já está incluso aí. Tá? Já está incluso. Até 180 mil você não paga imposto de renda. Isso não é de agora. Tá? Isso vem lá da década de 90, já existia isenção. Ok? IPI, no caso, para empresas de indústria, né, que estão em industrialização. CSL, contribuição sobre o lucro líquido. Essa não tem jeito, todo mundo paga. Eles criaram, só que existem diferenciações, como eu falei, não só questão da base de cálculo, também como percentual a ser pago. Em algumas empresas, por exemplo, do ramo de crédito, é maior que os 9% aplicado em geral. Tá? PIS, COFINS, PASEP, ISS, esse vocês pagam como autônomos ou vão pagar na empresa. Tá? Então, assim, a gente guarda essas nomenclaturas nesse sentido. ICMS, isso é para venda e para transportes intermunicipal. Passou de município, paga o ICMS. E INSS patronal, ou CPP. Quem já ouviu falar sobre isso? Ninguém? Cri. Sim. Oh, legal, hein, meu? Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí, senão é complicado. Contribuição da Previdência Patronal, na verdade, não confundam com aquela contribuição que está proibida por lei, que é do sindicato, tá, gente? Isso não tem nada a ver. Tá? Esse aqui é o imposto mesmo, é o INSS que é pago. Então, sobre a folha de pagamento, se paga essa contribuição ao INSS. Se for, por exemplo, um trabalho autônomo, desenvolvido dentro de uma empresa, a empresa que está tomando o serviço é obrigada a pagar a CPP. Tá bom? Então, assim, quando eu falei para vocês que a partir da 147 de 2014, a partir de 2015, o principal excludente, né, seria o faturamento. Ou seja, na época, 3 milhões e 600. Faturou até 3 milhões e 600, em regra,
poderia ser do Simples Nacional. Mas ainda assim existiam algumas situações complexas. Por exemplo, microcervejaria, né, que é tão falada, né, a boa e velha cerveja gelada, né? Então, se era feito artesanalmente, ela não poderia entrar no Simples Nacional. E hoje, a partir da Lei Complementar 155, né, que é de 2016, entrando em vigor em 2018, agora já pode entrar. Então, assim, ampliaram ainda mais. Mas existem algumas atividades que ainda não podem ser do Simples Nacional. Mas, em regra, é faturamento. Para você ser tributado no Simples Nacional, que é o nosso foco, vamos dizer assim, né? O porquê que eu falo que é nosso foco? Que realmente a gente busca o que é melhor para o empresário. E, em regra geral, não é 100% de afirmação, mas, em regra geral, o Simples Nacional é muito mais viável. É viável para o contador, é viável para o empresário, porque, primeiro, você recolhe um tributo só. Começa por aí. Não é um tributo, você vai pagar vários tributos num dia só, numa guia só, o que facilita a vida de todo mundo. Do que você ter que pagar no dia 7, no dia 10, no dia 30, você entendeu? Você vai pagar uma só no dia 20. Outra situação que é interessante, quando você tem a questão dos anexos, comércio, serviço, indústria e algumas outras atividades de serviço. Então, anexo 1, 2, 3 e 4. Ótimo. Vocês, corretores, estão no anexo 3 hoje. Então, aqui, ó, o anexo 4, nós fomos agraciados, os serviços advocatícios, construção civil e obras de engenharia, esses aqui passaram a ser do anexo 4 agora. Só que existem algumas regras para isso. Tá? Então, nós vamos focar de vocês mesmo, que é no anexo 3, que no caso aqui, ó, corretagem de seguro, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, e assim por diante. Anexo 3, primeira tributação, 6%. Já vale a pena. Podem ter certeza que vai valer a pena. E eu vou mostrar o exemplo. É óbvio que em alguns casos, eu, como consultor, quando vocês vão me procurar lá no escritório, muitas vezes, poxa, eu quero formalizar e tal. Então, aí eu viro para você e falo assim, qual é o teu faturamento? Primeiro passo, a pergunta é essa. Agora, tem muita gente que precisa efetivamente de se formalizar. Porque ser autônomo não significa que você tem empresa. Você vai ter uma inscrição do CCM que não se assimila a um CNPJ. Tá bem? Então, assim, a tributação é 180 mil, você paga 6%. Certo? Aquilo que eu falei, bem tranquilo. Dá uma média de 15 mil reais por mês. E na questão dos 15 mil reais, para fazer esse cálculo, não é exatamente esse valor. Esse valor você vai aplicar a alíquota. No entanto, você puxa os últimos 12 meses, exclui o mês que você está faturando, e aí você vai aplicar no caso, a alíquota de 6%. Se você subiu de 180 até 360 mil, que é a ME, né, a microempresa, você vai pagar o equivalente a 11,20%. Caramba, Adelmo, dobrou quase, não é isso? Agora, aí que eu brinquei com vocês que o simples não está tão simples. Porque você, na verdade, você vai aplicar uma dedução de 9.360. Eu não vou ficar fazendo cálculos para vocês. Mas o que acontece? Quando você tem uma apuração, tirou o mês, você levantou lá 360 mil, e aí você pega e divide isso pelos meses, você reduz esse valor e depois aplica novamente a multiplicação. Então, é um cálculo meio complicado, porém, quando no frigir dos ovos você fez 360 mil, você vai ser tributado em 10% mais ou menos, 11%. Se você fez 185, praticamente você vai ser tributado em 7%, 6,5%. Então, ele vai se tornando gradativo, ele vai subindo. Porque quando você aplica, é igual um imposto de renda. Vocês entenderam? Então, por isso eu disse, não está tão simples, porém, ele evitou que desse esse salto muito grande, que antes era de 6, ele passava a 7,60. Então, ele deu essa mudada aí para tentar aliviar um pouco na hora da aplicação da tributação. Exatamente, sempre na base. Aqui, no caso, a base de cálculo é o 100% do faturamento.
Tá? Então, a base de cálculo, quando você divide, aí você vai pegar o teu faturamento mês, vamos supor, R$10.000, você tira o mês, nós estamos em abril, você tira efetivamente o mês de abril, você calcula os 12 meses anteriores e na hora que você conseguir a alíquota, você vai aplicar em cima do mês que você faturou, que é abril. Ou, no caso, o mês fecha no dia 30, mas é assim que calcula. É sempre pega o mês que você vai calcular, tira ele e você descobre a alíquota e aplica em cima dele. Tudo isso é muito chato, né, gente? Mas é porque eu quero trazer para vocês como é a tributação. Aqui, ó, nós vamos pegar um exemplo do lucro presumido. O lucro presumido, ele tem uma tributação de base de cálculo de 32% sobre 180 mil. O mesmo exemplo que eu usei lá do 6%, nós vamos usar para o lucro presumido. A alíquota de qualquer tipo de imposto de renda sempre vai ser 15%. Então, vocês sabem disso porque vocês lidam com imposto, construção e tal, vocês sabem, ganho de capital, 15%. Esse é o valor. Só que a base de cálculo aqui é 32%. Lembra que eu falei sobre o lucro presumido? Presume-se que o lucro da atividade é 32%. Eu não sei de onde tiraram esse cálculo. Na verdade, tem várias sistemáticas de cálculo para chegar a esses 32%, comércio 8%, entenderam? Então, assim, efetivamente, eles têm essa base. A CSL também, só que 9%. Então, eu fiz uma simulação aqui. Aqui está o ISS, a base de cálculo é 100%, 5%, R$9.000. Aqui, ó, contribuição da Previdência Patronal, ou INSS. Se é no lucro presumido, você paga 20%, tá, sobre a folha de pagamento. O correto é, inclusive, um empresário ter sua retirada pro labore e ele vai entrar ali, vai pagar também os 20% sobre isso. Aí você tem que pensar o seguinte, por que tem esses 25% aí, Adelma? É uma base de cálculo também que nós fizemos, estimando que você tenha 25% sobre o teu faturamento como folha de pagamento. Então, vamos supor, um exemplo mais fácil, porque advogado é ruim de conta, né? R$100.000 por ano, 25% do teu faturamento foi para a folha de pagamento, incluindo, obviamente, os encargos. São R$25.000. Percebeu? Então, a base de cálculo aqui, 25%, sobre os 180, aí você vai aplicar 20%. Se fosse sobre 100 mil, 25 mil, você pagaria R$5.000 de contribuição da Previdência Patronal. Exemplo simples, somente para vocês entenderem. O que nós temos? 21%. Quanto que é do Simples Nacional? 6%. A diferença é extremamente, vamos dizer assim, positiva. Só que aqui, eu estou tratando de empresa. Tá? Tratando de empresa, para quem já tem empresa. Porque muitas pessoas viram, será que é vantagem e tal? Em algumas atividades de comércio, por exemplo, vale a pena ser lucro presumido, por conta de uma questão de substituição tributária, diferença de alíquota de Estado e assim por diante. No caso do Simples Nacional, é bem tranquilo. Não tem como falar, a não ser que fosse o antigo anexo 6, que começava em 16,93. Aí tinha que se avaliar. Se tinha folha de pagamento, valeria a pena ser Simples Nacional. Se não, valeria a pena continuar como o lucro presumido. Agora, para vocês, não tem o que dizer. A vantagem é o Simples Nacional. Continua sendo Simples Nacional. Ainda que você não tenha, por exemplo, folha de pagamento. Se você não tiver folha de pagamento, você vai pagar 16,33. Vamos dizer que você tem a retirada por labore de 2.000. Você vai pagar 20% sobre aqueles 2.000, que é a retirada por labore. Se você não tiver retirada por labore nenhuma da tua empresa, é óbvio que vai reduzir, mas vai ficar em 16,93. Ou melhor, 33. E precisa verificar também se o ISS que você paga na tua empresa, muitas vezes em alguns municípios você paga ele em valores fixos, dividido em 4 vezes. Vocês pagam o ISS dessa forma? Quem é autônomo? Entendeu? Então, assim, no Simples Nacional, ele vai estar incluso aqui, provavelmente porque o próprio município já aceita que seja tributado dessa forma.
Tá ok? Sempre a gente fala que é para procurar o contador, gente. Vocês podem até procurar a gente lá, eu vou fazer um apanhado com vocês, mas quem vai ter um olhar mais crítico e clínico sobre a questão do tributo que você vai pagar é o contador. Porque ele efetivamente ele vai conseguir calcular e adequar a sua realidade. Você não vai lá no Sebrae levando todos os controles, mas o contador ele vai ter esse acesso. E ele vai poder optar e falar para você, olha, essa aqui é a sistemática de tributação melhor. Volto a dizer, isso ocorre muito em outras atividades. No de vocês, que é 6%, ainda continua valendo a pena. Aí entra o que eu costumo dizer. Quando eu atendo um cliente, ele vira e fala assim, que ele tem que se formalizar. Ele tem que se formalizar, ele quer se formalizar porque ele está ficando preocupado e tal. Não é taxativo nem regra. Mas eu geralmente comento o seguinte, se o faturamento dele for em torno de R$8.000 mês, não é vantagem a formalização. Acaba muitas vezes não sendo vantagem, porque você vai ter gasto com contador, você vai ter que pagar os seus tributos, e de repente você ficando como pessoa física, ou seja, autônomo, você vai ser tributado como? Pelo imposto de renda pessoa física. Óbvio, e aí eu mostro para vocês. Nós, quando falamos assim, o camarada fatura R$10.000, geralmente todo mundo fala assim, paga 27,5% sobre 10 mil. Todo mundo fala assim, né? Só que não é assim. Aí eu duro explicar para as pessoas, principalmente no meu caso, que eu sou tributarista, pessoal, não é assim. É lógico, eu não estou falando que o governo ganha pouco, apesar que tributo, vocês sabem o que é tributo? Não tem aquele tributo a Leandro? É uma homenagem. Então, a gente homenageia o governo dando dinheiro para eles. Não é verdade? Tributo. Mas é uma questão assim, muito clara. Não é 27,5% sobre... Acaba não sendo sobre os 10 mil. Existe uma faixa de isenção. E essa faixa de isenção, ela começa em 1903. Ou seja, até 1900 você não paga imposto. Passou de 1900, 2.800, você vai pagar 7,5%. E assim, aqui esses valores da diferença é onde você aplica a alíquota pertinente. Então, na verdade, quando você tem esse ganho aqui, você aplica 27,5% sobre R$5.000. Todo mundo fala também, o 11% do INSS ganha 10 mil, paga 1.100. Não, vai pagar 600 e pouco, porque é o teto. Não recolhe mais que isso. É só sobre o teto. Eu não estou dizendo que é pouco, viu, gente? Eu não estou dizendo que é pouco. Apenas estou dizendo que o que a gente tem que ter cautela é justamente nesse caso de fazer o cálculo se vale ou não a pena a formalização. No caso de quem fatura, por exemplo, R$5.000. Você vai ter um gasto com contador, que no mínimo vai ser aí uma média de R$500. Você vai ter os tributos pertinentes, o próprio INSS, que você vai ter que pagar para você, descontar. Aí você vai começar a pensar, peraí, é um gasto mensal que pode te trazer um desequilíbrio na tua atividade. Ok? Então, muita cautela com essas contas, né? E aqui eu não coloquei, isso aqui é somente exemplificando, é só para a gente exemplificar, porque na verdade, ainda tem também, lembra que eu falei lá do Simples Nacional, que você vai abater um valor? A mesma coisa acontece com o imposto de renda, pessoa física. Você tem um valor, né? Por exemplo, os 1.900, ele já está com um valor dedutível. Ou seja, quanto que é? 2.000 e pouco, deduz-se tanto. Abate-se, por exemplo, o próprio INSS para poder fazer a base de cálculo do imposto. Quando você está fazendo... Quem faz a declaração, pessoa física aqui, declaração de imposto de renda? Vocês mesmos. Vê quando que tem lá, por exemplo, contribuição, né? Aí você vai pondo, ele vai abaixando os valores a serem pagos. Então, mais uma vez, caso você tenha um faturamento X... você tem que fazer o carnê-leão. Não é isso? Pode ser. Pode ser ou é obrigatório? Para o corretor é melhor o carnê-leão. E abater o quê? As despesas, que é o exemplo que nós temos aqui embaixo, que é o livro caixa. Porque você vai pagando. Mas, por exemplo, se eu recebo uma comissão de pessoa física, ela não entra naquele quadrinho de
os rendimentos tributáveis, ali só aceita CNPJ. CNPJ. Então, como é que eu declaro? Como pode ser o carnê-leão? Acho que é obrigatório o carnê-leão, não é? É o meu entendimento. Nesse caso, sim. Mas se você prestar serviço para a imobiliária, não. O que está acontecendo? O fisco está cruzando muita informação. Então, por exemplo, você vai precisar pegar o CPF, aí, de repente, você não lança aquilo e ele lança lá. Tomem cuidado com isso. Existem, como eu falei, algumas isenções. Por exemplo, a própria questão do pagamento de aluguéis. Dependendo do valor, você não precisa nem declarar. Tá? Bem tranquilo. Só que o que acontece? Você vai ficar sempre com o pé, né? A pulga atrás da orelha. Por exemplo, eu tenho conhecidos que alguns anos atrás foram pegos na malha fina dentista, engenheiro. O que aconteceu? Aí é recorrente. Todo ano ele entra na malha. Mesmo fazendo tudo certinho. Então, esse é o único perigo. Esse é o único perigo. E o carnê-leão, nesse caso, ele acaba sendo vantagem porque você já livra qualquer tipo de risco. Você faz o abatimento do livro caixa e você consegue, aí, por exemplo, uma tributação que é aquilo que eu falei. De repente, como pessoa física, você pode abater várias despesas. Várias despesas. Aluguel, por exemplo, você como corretor de imóveis, você tem um aluguel lá que você tem o seu espaço. Tem uma funcionária, abate, inclusive com os encargos, entendeu? Então, esse tipo de situação, inclusive material de escritório, você pode bater sempre. Sim, faz o livro caixa. Você vai assinar aquele documento, aquilo é um documento oficial. Se caso houver a chamada pela Receita Federal, você tem como provar. Não é da cabeça da gente que a gente vai tirando as despesas e colocando. Por isso eu comento sempre. Sempre que você for fazer esse tipo de situação, avalie os riscos. Se de repente é melhor fazer tudo certinho, você não vai ter dor de cabeça. E aqui é como eu falei, de repente se você for tributado, você vai ser, aqui ó, coloquei uma estimativa de R$10 mil, da mesma forma, né? Aqui deu 1.800, 10 mil mês. 10 mil mês. Se for direto, sem carnê-leão, né, colocou 10 mil reais, sem abatimento nenhum, Deu 1.800 reais. É pesado. Dá 18%. Por isso eu digo de novo, avalie bem a questão disso aí. Eu canso de ver as pessoas virarem e falar assim, não, eu não quero nota fiscal. Compra com cartão, tal, cartão de crédito ou débito, não importa. Não, eu não vou tirar a nota fiscal. Lê do engano. As instituições financeiras informam para o governo todo tipo de movimentação, gente. Não tem como. Aí a pessoa pensa e fala assim, não, mas peraí, se eu der a nota fiscal, está caracterizando. Bobagem. O fisco sabe. O fisco ele não está agindo, porque realmente não vale a pena pegar o pequenininho por enquanto. O que cruza na informação lá do imposto de renda, que é muito, muito grotesco, aí eles chamam. Caso contrário, não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2015, foi disparado a Operação Cartão Vermelho. E o que aconteceu? Isso aí não tem nada a ver com a Lava Jato, viu, gente? É do fisco isso aí. O que aconteceu? Eles apuraram, tá, através das instituições financeiras, a informação que teve das micro e pequenas empresas a movimentação de 11 bilhões e 800 milhões de reais de cartão, aproximadamente. Só que quando foram ver, nota fiscal declarada por essas empresas foi 5 bilhões e 600, por aí. Uma disparidade muito grande. Então, o que é isso? É o start para o fisco olhar cada uma das empresas. Então, volto a dizer, quando você faz movimentação financeira, o fisco sabe. Ele não vai te perturbar por, assim, uma movimentação de 80, 100 mil, mas você começa a fazer isso todo mês, com certeza o fisco vai te chamar. Como eu falei, o fisco sabe, só que o fisco não pode pegar e simplesmente abrir a tua conta, ele não pode. Mas se houver indício, aí ele abre. Perceberam? Ah, mas precisa de autorização judicial. Ok. A autoridade administrativa e fiscal entra com uma solicitação dizendo, existe uma disparidade aqui, ó. Aí ele tem a autorização para quebrar o sigilo bancário. Ele sabe. Só que se tiver, como eu falei, recorrência nisso,
Aí é um risco muito grande. Aí que entra a vantagem da formalização. Por quê? Quando você formaliza, por exemplo, no Simples Nacional, vocês já chegaram a ver, quem faz o imposto de renda ou não, ou pelo menos ouviu alguma coisa, rendimentos isentos e não tributáveis. Vocês já ouviram falar sobre isso? Olha que legal. O fisco não vai nem cobrar o imposto, se vier da tua empresa, da tua microempresa, pequena empresa. Então, se você é optante do Simples, pagando 6%, você ainda pode distribuir seu lucro para a pessoa física. É óbvio, gente, existem algumas regrinhas. Sabe aquela base de cálculo que a gente usou lá atrás? 32%? Nós vamos usar essa mesma alíquotazinha aí para poder distribuir sem risco algum. Mas aí é outra história, aí é para cada questão. Porém, você já pode distribuir aquilo ali. Você tem o rendimento isento até 28.569,70, se eu não me engano. O valor é isso aí. Tranquilo. Você pode ter rendimento desse aí sem pagar nada e ainda ter o rendimento isento e não tributável, que é a transferência da tua empresa para a pessoa física. Perceberam? A vantagem no caso da formalização. Vale a pena pagar aí o contador, né? Vamos valorizar aí para pagar o contador, senão, não é, Carlos? Né? E, gente, quando você faz isso, você tem a possibilidade, inclusive, de faturar mais que a isenção, óbvio. Porque você pode juntar despesa, né? Isso pessoa física, não da pessoa jurídica. Tá? No Simples Nacional você não abate nada. Tá? Só para vocês terem uma ideia, porque o pessoal costuma vir perguntar para mim: ah, mas e se eu abater isso, aquilo e tal? Não, não tem abatimento. O Simples Nacional é sobre faturamento. Ponto. Acabou. É isso. Só que aí você joga para a pessoa física. Aí você vai descontar o plano de saúde, você vai descontar, por exemplo, dependente, e uma série de coisas. Então, supostamente que o teu ganho, obviamente, vai ser muito maior que 28 mil, né? Você tem duas possibilidades. 20% direto. Ou, óbvio, você pegar e fazer a completa, que você tem os abatimentos normais. Então, eu geralmente uso essa faixa dos 10 mil, que é uma faixa que é a média de faturamento. Então, por exemplo, R$8.000, abaixo disso, às vezes, não vale a pena. Aí, volto a dizer, não estou valorizando o colega aqui que me ajudou, não, mas é interessante pegar e sentar com o contador para verificar realmente, porque vai ter o gasto com o contador, vai ter os gastos de tributos normais, e aí, obviamente, se tiver dentro de uma média, às vezes, optar pela empresa é melhor, por quê? Porque você pode expandir seus negócios. Essa sim. Você pode ampliar, inclusive, com relação a parcerias com outros corretores, ampliando o teu faturamento. Então, já é uma visão o quê? De aumento de faturamento. Perceberam? Agora, a questão, por exemplo, da tributação, sendo empresário individual, no caso, sendo do Simples, porque tem empresário individual que não é Simples Nacional, tá? E não confundam, empresário individual é diferente de Eireli. Não é. O Eireli, não sei se vocês já ouviram falar, tá? O Eireli ou Eireli, tá? É empresário individual de responsabilidade limitada. A única diferença, teoricamente, pelo artigo do Código Civil, é que um tem que integralizar o capital social, que são 100 salários mínimos, o outro não. Ele, na verdade, ele é melhor visto pelas instituições financeiras, mas ele pode ser, volto a dizer, ele pode ser optante do Simples da mesma forma que o empresário individual. Então, o empresário individual, sendo optante do Simples, você, como corretor, você vai entrar naquele anexo que eu comentei com vocês, o 3. Então, fica 6%. Às vezes, vale a pena, realmente. É só fazer uma apuração de quanto você vai pagar de imposto de renda pessoa física e a pessoa jurídica. São 6%, esse aí é tranquilo. Até R$15.000 por mês. E ainda você pode jogar a lucratividade da tua empresa para onde? Para a pessoa física. Então, é onde você começa a visualizar a vantagem da formalização. A questão, por exemplo, da tributação, quem é da micro e pequena empresa, se tiver faturamento de até, no caso, rendimento isento e não tributável, de até R$40.000, nem precisa declarar. Nem precisa declarar imposto de renda. Nem precisa declarar que faturou aquilo ali, até R$40.000. Eu sempre falo, até mesmo para o MEI. Tem algum MEI aqui? Não, né? Em outras atividades, tá, gente? Volto a reforçar, não pode ser como um corretor. Mas, por exemplo, o MEI, muitas vezes, o MEI não precisa fazer declaração de imposto de renda, talvez a partir desse ano precise, pelo faturamento dele de R$81.000. Ele já começa a ter que fazer a declaração
Provavelmente. Mas aí eu falo assim, mesmo que não tenha esse valor obrigatório de 28 mil, ele pode declarar. Ele não está impedido de declarar com faturamento menor, que vai te auxiliar, por exemplo, na comprovação de rendimento. Você precisa fazer, por exemplo, uma compra ou algum financiamento, você tem essa possibilidade. Tá? Então, vou dizer de novo, e o Carlos lembrou bem, quando você transfere aquele valor para a pessoa física, você não vai pagar tributo, gente. O imposto de renda, a pessoa física não vai ser, porque ele vem como rendimento isento e não tributável. Perceberam? Então, vantagem. Pensem bastante e, se for o caso, até podem nos procurar lá no escritório para a gente poder abordar caso a caso, né? No final eu vou deixar meu e-mail, nosso telefone, e aí a partir daí vocês tragam a realidade de vocês, a gente senta e vê se vale a pena, e depois vocês vão procurar um contador. Tá? Me perguntaram, precisa de contador? Volto a dizer, extremamente importante, mesmo que seja pessoa física. Mesmo que seja pessoa física. É interessante saber, sim, tá? Não estou menosprezando, porque eu sou também técnico contábil. É interessante você ter um pouquinho de conhecimento sobre o assunto. Porque, às vezes, você pega, o contador fala uma coisa e, de repente, vai, por quê? Parece uma coisa, né? Eles sempre acham que o contador que está errado, não é verdade? Então, é uma questão até que interessante, para você descobrir que não. Ele está pautado no quê? Numa legislação. E ele é obrigado a fazer daquela forma. E o pior, quando o empresário deixa de fornecer informações mais precisas sobre a atividade, sobre faturamento e tudo, ele coloca sempre o contador como responsável. Só que ele vai responder também. Não é só o contador. Então é interessante saber um pouco disso, sim. Tá? Bom, ficou mais claro aqui a questão de com livro caixa e sem o livro caixa? Porque nós acabamos fixando aqui até num exemplo. Quando você tem o livro caixa, você consegue, no caso, abater as suas despesas como pessoa física. Inscrição na prefeitura, pagando o ISS de forma fixa, né, através de 4 contribuições trimestrais, e você vai pagar o teu INSS. E devem recolher, tá, gente? É outra coisa que, na feira mesmo, eu atendi uma pessoa que virou, então, depois do golpe, que golpe, gente? Golpe de judô, golpe de karatê, que golpe é esse? O INSS é uma mãe, Quando eles alteraram a lei 8212 de 1991, começaram a se aplicar o fator previdenciário. Eu concordo plenamente que tem muita gente que trabalha. Só que eu ouvi essa semana, então é o primeiro emprego dele, do filho, 27 anos. Tá? Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais novo tem 21 anos, levanta 3 horas da manhã para trabalhar. Eu tenho uma filha com 25 anos, que ela tem 2 graduações, um curso técnico de 2 anos de alimentos e um mestrado. E trabalham. Agora, virar para mim e falar que um homem ou uma mulher, 30 anos, é o primeiro emprego, começa a avaliar comigo. O INSS não sobrevive desse jeito. Tem que se contribuir mais. Um outro detalhe, a questão dos 15 anos de contribuição. Vamos pensar da seguinte forma, 15 anos de contribuição. Para uma pessoa que tem 50 anos, ela contribui com o valor, por exemplo, do próprio microempreendedor individual, com 5%. E se aposenta com 65 anos de idade o homem. Se você fizer uma avaliação de quanto ele pagou e qual é o período que ele vai receber esse dinheiro de volta, vocês vão ficar assustados. É muito rápido. É muito rápido. E não estou dizendo que você vai ganhar fortuna, mas eu ainda acho viável o INSS. É só isso que eu quero dizer. Eu acho viável a contribuição. Então, você como autônomo, contribua. Se for empresário, faça a sua retirada pro labore e contribua também. Vale a pena. Eu conheço pessoas que já estão aposentadas há 34 anos. Vocês acreditam nisso? 34 anos aposentados. É complicado, né?
Assim, houve diminuição da natalidade do nosso país. Eu acho que no mundo todo, né? A não ser nos países mais, vamos dizer assim, mais pobres e tal. Mas, em regra, então, por exemplo, aquela faixa que vai trabalhar e contribuir está ficando cada vez menor. Então, onde vai ter problema dentro de pouco tempo. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. A gente tem que ser mais, não vou dizer altruísta, mas nós temos que pensar que realmente, se continuar desse jeito, não vai dar, né? Mas contribuam, tá? Com o INSS, eu acho que vale a pena sim. Gente, eu vou deixar aqui, esse aqui é o 0800, mas eu vou deixar o meu e-mail, aqui dá para ver legal, né? E o nosso telefone. Só que assim, eu estou colocando já essa parte porque eu quero abrir para perguntas. Eu quero que vocês façam mais perguntas. Aqui nós conversamos um pouco, mas quer trazer alguma coisa de pergunta de vocês, da realidade, do dia a dia de vocês, como empresário, como corretor? Você falou se vale a pena ou não ser o jurídico ou o físico. No nosso caso, a gente foi obrigatório abrir o jurídico, porque a gente só trabalha com construtora. Então, a nota fiscal é obrigatória, independente do ganho, entendeu? Então, não foi pelo fato de ser autônomo, é pelo obrigatório mesmo. A vantagem qual que é? Se você não tivesse formalizado, você não teria esse nicho. Você ia ficar fazendo só o quê? Corretagemzinha, um ou outro, né? Ia fazer uma corretagem de aluguel. Você restringe o teu crescimento. Então, quando vocês formalizaram, vocês já foram direto. Foi obrigado? Sim. Mas foram direto onde? Construtora. Vocês vão ampliar, inclusive, pode ter possibilidade de ampliar clientelas. Maristela está trazendo um exemplo legal que vem de encontro com o que a gente está falando. Amplia a possibilidade de crescimento dentro do teu ramo de atividade e ainda te aumenta o ganho. Entendeu? Aumenta o ganho. Então, vamos pensar da seguinte forma, espera aí, é a mesma coisa que tem muita gente que faz isso. Não, mas espera aí, eu não quero sair desse faturamento porque eu vou aumentar a tributação. Espera aí, eu falo sempre, eu quero pagar mais imposto, o que significa que eu estou ganhando mais, estou faturando mais. Você tem que trabalhar de uma forma que você consiga trazer suas contas de uma forma correta. Mas se o teu faturamento está alto, significa, teoricamente, que você está ganhando mais. Ou deveria estar. Aí é uma questão mais de gestão. E lembra que eu mostrei para vocês lá do comecinho, né? A questão de o Sebrae tem apoio na parte de administração, na parte de finanças, jurídico, gestão de pessoas. Então, nós temos essa possibilidade. É óbvio que do lado, né? Do lado, seu nome? Marcelo. O Marcelo, né? A Maristela ainda está com o MPE, mas o Marcelo, ele tremeu quando eu falei 4.800 aqui. Porque nós, do Sebrae, gente, a gente atende o quê? Micro e pequena empresa. Então, o faturamento é até 4.800.000. Mas, volto a dizer, é viável, sim, pensar na formalização, no caso, em questão de ampliar a clientela, ampliar o nicho de atendimento de vocês. Vocês não vão ficar focados só, por exemplo, no bairro ali, atendendo algumas pessoas que têm alguma casinha para alugar. Vou trabalhar com a corretagem de venda. Você amplia muito e você ainda aumenta a porcentagem da comissão, por exemplo. Quando seria a vantagem a formalização? Vou dizer de novo. Se ele tem, por exemplo, esporádico demais, talvez não valha a pena a formalização. Mas se ele tem, e volto a dizer, a segurança do empresário, quando está contratando alguém, pessoa física, se é um trabalho esporádico, ele fica com receio do quê? Ação trabalhista. Se é uma empresa, ainda que seja uma empresa individual, o risco diminui. Porque a atividade dele efetiva é como se fosse um representante comercial e uma empresa de representação comercial. Ele tem maior credibilidade perante o empresário que está contratando. A vantagem é, se ele realmente tiver nesse ganho de 6.000 todos os meses, é fazer aquela avaliação certinha. Quanto que está custando, é com livro caixa, não é, e aí, obviamente, optar no caso aí, pela formalização. Porque o gasto que ele vai ter com o contador e o mensal vai ser menor que a taxação do imposto de renda pessoa física, no caso aí, da tabela progressiva.
Tá? Ganho de 6 mil, ele já está em 22,5%. Aí foi como o Carlos falou. Obviamente, apurando as diferenças, vai dar uns 15% sobre o valor total. Porém, é aquela questão. É todo mês? É mais ou menos? Tem mês que aumenta, tem mês que diminui? Se for assim, vale a pena a formalização. Se num mês ele faturou 20 mil com a própria, no caso aí, uma comissão de 6%, pensem, olha, 20 mil já vai impactar em muitos. Ele vai jogar dentro da empresa, ele não vai pagar praticamente imposto, ele vai pagar só os 6%. E não é, gente, o 20%, como 20 mil, não é o que eu estou falando aí nessa faixinha dos 15 mil de média, que dá 180, é 6%. Se ele aumentar bastante, que dá, no caso, 20 mil por mês, vai dar 240, ele vai oscilar e você vai fazer uma aplicação daquele abatimento de valores. E aí você consegue chegar também no patamar com o que é. De 6 ele sobe, não vai subir para 11,20, ele vai para 10, vai para 8, vai para 9, dependendo de como tiver a aplicação desse abatimento. Quando você pega e emite, porque o controle de você, sendo ME, você vai pela nota fiscal. Sempre vai ser pela nota fiscal. Não tem. Você emitiu a nota fiscal. Se você emitiu uma nota fiscal, por exemplo, de 20 mil, vou pegar o exemplo aqui de 20 mil. Você, na verdade, emitiu. Vamos falar sobre março, para a gente fazer o correto. Você pega de fevereiro para trás, 12 meses. Aí vamos supor que de fevereiro a fevereiro de 2017 tenha dado 200 e poucos mil reais. A partir de janeiro, entrou aquele cálculo lá que eu falei para vocês. Então, não é um 11%. Tem um abatimento de, acho que de 9 mil e pouco, né? 9.300. E aí você pega o valor, você vai descontar, né? Você vai descontar efetivamente aquele valor de 9 mil e pouco, e aí você vai chegar e vai dividir pelo faturamento total, de novo. Quanto que deu? 200. Aí você vai pegar aquele valor e dividir pelo... Aí você vai encontrar a alíquota. Você vai encontrar a alíquota. E a alíquota não vai ser 11, ela vai ser 8 e pouco. Então, ele aumenta, né? Ele diminui daquela faixa de 11, paga 8 e pouco, mas vai aplicar sobre o quê? Sobre a nota, né? Sobre o valor do mês de março, que foi 20 mil. Perceberam? Então, por isso que aumenta um pouco, porque você está pagando referente àquele mês que você faturou. Uma coisa que, assim, é um mito, tá? Abrir a empresa é fácil, fechar é difícil. Não é bem assim, principalmente hoje, você não, sendo micro e pequena empresa, mesmo que você esteja em débito, você pode encerrar a empresa. Mesmo devendo para o governo, devendo os tributos, impostos, você pode encerrar a empresa. O único detalhe desagradável é que aquela dívida, ela vai para o CPF. É o único problema que tem. Então, se tem uma dívida, você pode encerrar a empresa? Pode, porque ela não vai gerar nenhum tipo de tributo depois disso. Só que ela vai passar aquela dívida para o CPF. Aí você pode voltar a ser autônomo, fazer a inscrição novamente, tudo da forma que você era. Cancela o crédito jurídico, porque você não tem mais CNPJ, e volta a ser um corretor independente. Obrigado.